não fomos salvos apenas para ir para o céu. Nós precisamos ser sal fora do saleiro. E precisamos viver esse evangelho sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, enquanto a gente vai, enquanto estamos indo, por onde a gente passar. A moça do caixa precisa ouvir de Jesus da gente. Sim. O motorista, ele precisa ouvir de Jesus da gente. A gente pode falar de Jesus de várias formas, como o pastor Johnny falou, mas a gente precisa falar. É pregar, é anunciar. Eu posso dar um bom testemunho de várias formas, mas assim como a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, eu tenho que anunciar. Eu tenho que falar. E se eu não falar, eu me torno apenas um salvo frequentador de igreja. E que isso é muito pouco para a missão que o Senhor tem para cada um de nós. É ser intencional, né? Opa, essa é a palavra. É a palavra, intencional, talvez, que eu mais repito durante o ano em minhas ministrações. Intencionalidade. Se não houver intencionalidade, nós vamos assistir a banda passar. Nós vamos ver outros pregando, nós vamos ver outros dando testemunho, nós vamos ver outros vivendo experiências com Deus, simplesmente porque nós não fomos intencionais naquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então, essa palavra aí é fera demais. Para mim, eu amo essa palavra, intencionalidade. Que bênção. E aí, queridos, assim, olha que interessante, né? Já começamos bem, hein? Começamos bem. O negócio tá bom aqui hoje, hein? Agora, todo cristão, ele tem uma missão. Ponto. Né? E aí, acho que a gente foi bem entendido, assim, esse primeiro bloco nosso aqui, né, como o pastor falou, né? Se você não tá em missão, meu irmão, você é uma fraude. Olha só, né? Já pegou aí, meu irmão? Forte. Eu gosto disso. Já pegou na canela já hoje? Já foi, né? Já foi. Isso aí. Beleza. Mas, agora só... A gente já entendeu essa parte, mas... E é óbvio, a gente veio com uma cultura e uma forma de enxergar missões como aquela figura específica missionária dentro da igreja, que a igreja ela enviava para algum lugar. É um ministério. É um ministério. Mas, ao mesmo tempo, ok, existe essa figura, mas a gente também não pode, como é que eu vou dizer? Desconsiderar que também existe... Não limitar, esse é o ponto, mas também não desconsiderar que existe a pessoa com esse chamado. Sim. Eu acho que são dois pontos. Cada um tem a sua missão específica. E eu acho que o ponto aqui que a gente concordou aqui meu irmão, você não foi chamado para ficar no banco. Ponto. Isso é ponto pacífico aqui. Sim. Na mesa. Mas como descobrir, ou se tem como se descobrir, esse irmão ou esse casal que tem verdadeiramente um chamado diferenciado para levar a palavra de Deus aonde ninguém quer levar a palavra de Deus? Existe isso? A gente consegue... como que eu descubro esse chamado? Acho que essa é a pergunta. Ou não tem isso? Não existe. Tipo assim, não existe. Pronto. Vou passar para vocês, hein? Eu fiz assim, joguei assim e tirei. Eu vou me atrever a começar a falar com muito respeito, porque eu fico aqui até, meu Deus, dois grandes homens de Deus, mas vamos lá. Com relação a chamado primeiro, eu acho que é importante destacar um texto que eu gosto muito de citar, de Marcos, quando Jesus, o texto diz, estava com eles descendo do monte, tá até aqui, anotei, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar, a curar enfermidades e a expulsar os demônios. Esse texto me faz muito pensar. Quando a gente fala de chamado, a gente pergunta para o outro, qual é o seu chamado? Ok. Aí sempre alguém vai responder com algo operacional, de imediato. Vai falar, meu chamado é cantar. Meu chamado é pregar, meu chamado é ser o tio das salinhas das crianças. Ok. A gente vai sempre ouvir alguém respondendo com algo operacional. Só que tem uma ordem aqui que é importante, pelo menos eu acho que é importante a gente entender. O chamado de Jesus primeiro para nós, ele não é sobre o que a gente faz, é sobre quem a gente é. Boa. E um ponto importante, que é o ponto de partida aqui,
Jesus, sim, chamou eles para curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho. Mas tem uma ordem. E a ordem do texto diz: e chamou para que eles estivessem com ele. Então, o primeiro ponto aqui é: nós precisamos estar com Cristo antes de qualquer coisa. Viver com Cristo, entender o coração de Cristo, para depois desse lugar de intimidade com Cristo, a gente sair para fazer alguma coisa. Quando a gente tem esse lugar em Cristo, quando a gente mantém esse lugar no Senhor, a gente não fica perdido. A gente não fica com dúvida qual é o meu chamado, o que eu tenho que fazer. Porque desse lugar, ele vai dando as direções. Então, os 12 aqui receberam a mesma missão: curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho. Então, eu sei que lá em Efésios a gente vai ter, hoje até a gente fala muito sobre isso, né, sobre a gama dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, sim. pastores e mestres. Ótimo, mas eu não posso limitar que a missão é dada somente para o evangelista. Eu não posso condicionar o ministério ID ao evangelista. É claro que o evangelista ele vai ter facilidades, ele vai ter um feeling, uma desenvoltura mais apropriada para exercer a função de pregar. Porém, o ID é para todos. Então, isso é uma mentalidade que precisa ser desenvolvida, porque a gente pode acabar descansando aqui, se acomodando aqui, não, porque é para o outro fazer, não para mim. E até porque também, pelo menos eu entendo, que dentro do campo missionário existem muitas funções. Boa. O pastor Madison falou muito bem que nós precisamos nos pronunciar, precisamos falar e verbalizar mesmo, né? E eu concordo, mas eu também considero que tem aquele que vai patrocinar. Sabe, vocês estão conseguindo entender? Sim, sim. Vai ter aquele que vai patrocinar, aquele que vai custear a ida de alguém. Existem inúmeras funções, né, dentro do campo missionário, né? Aqueles que intercedem, os intercessores, também estão dentro do chamado missionário, né? Mas eu acredito que, sim, o chamado de missão, de uma certa forma, ele é para todos. A Bíblia ela é pontual quanto a isso. Não especifica somente a um grupo. Então, Sim, o chamado, sim. respondendo aqui a pergunta, como saber se meu chamado é missão? Eu acredito que todos nós precisamos entender que nós fomos todos chamados para o chamado missionário, por ID. De alguma forma, seja verbalizando, indo pregando, né, mas também intercedendo, patrocinando, de alguma forma a gente precisa estar envolvido. Eu estou pensando aqui, vou passar para o pastor Celso aqui, o pastor Johnny está falando aqui, aí vem eu fiz a pergunta, óbvio, aqui, né? Mas eu fiquei pensando assim, pô, será que foi talvez a melhor pergunta? Talvez seja assim, né? Agora que você aceitou a Jesus, querido, se prepare para a missão. Não é, o meu chamado a missões se prepare para a missão. Sim. Faz